Segunda-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. E o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva de volta ao segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. Na sequência do segundo capítulo, nós estamos diante deste episódio em que Jesus vem questionado e os seus discípulos são comparados aos discípulos de João Batista e dos fariseus. Ambos os grupos realizavam o jejum penitencial como era prescrito pela lei. E Jesus em nenhum momento questiona o exercício penitencial. Entretanto, ajuda seus interlocutores a perceberem o momento em que estão. Eis que o Filho do Homem está no meio de nós. Eis que o noivo está presente. Eis que o Messias está no meio deles. Então, o não jejum aqui não significa uma oposição à atitude penitencial, mas uma afirmação do momento em que se está vivendo. Nós estamos diante do acontecimento do Senhor. O Messias está presente no meio de nós. Essa é a hora de acolhê-lo. Se a gente pensa o princípio da hospitalidade, né, a chamada quarta virtude evangélica, ou seja, pobreza, castidade, obediência e hospitalidade. Essa é considerada pelos padres da Igreja a quarta virtude. Um monge, um monastério, quando os irmãos ali estão e recebem a visita de um hóspede, que se trata da visita do próprio Senhor, naquele momento, quem o recebe, ou se a comunidade monástica o recebe, faz festa com a sua presença. Mas se for um dia de jejum de penitência, responde com grande sabedoria os abares antigos. Teremos outros 6 dias na semana para pensarmos a ocasião da nossa penitência, mas hoje façamos festa, porque o Senhor se dignou a visitar-nos na presença desse nosso irmão. Belíssimo. Uma compreensão clara de que a presença do Messias deve ser um motivo de festa, um motivo de comunhão, um motivo de acolhimento. E naquele momento, a escolha a ser feita é a escolha de estar na sua companhia. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos dá uma chamada, nos faz uma chamada a essa alegria de estar na companhia do Senhor. Ontem ouvíamos o Evangelho de São João, no segundo domingo do tempo comum, com a vocação dos discípulos e com a apresentação do verbo seguiram. Lembram que a gente comentou sobre o verbo, né? E que Jesus disse: vinde, acolhendo a presença dele,
e depois diz o verbo no futuro, que está relacionado a uma promessa, que nos leva a compreender que o que está ainda por ser visto do Senhor supõe a vida do discípulo, é no percurso da vida do discípulo que vai se dar o conhecimento desse Senhor. Então, é na companhia do Senhor que nós somos chamados a viver a nossa vida. O Evangelho de hoje nos fala a respeito disso. Quando reconhecemos que o Senhor está no meio de nós, temos a alegria de estar na sua companhia? No Evangelho de hoje, o reconhecimento dessa presença do Senhor leva a suspender uma atitude penitencial para poder participar da comunhão com Ele. Se a atitude penitencial nos leva a recolocar ao centro da nossa vida a palavra de Deus e o que o Senhor nos pede, quando nós estamos na presença do Senhor, que é a palavra viva, o nosso coração silencia de suas ocupações para ocupar-se da escuta do Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, como muitas vezes a gente vive um ritmo de vida frenético, de acontecimento a acontecimento, de momento a momento, e não vemos o Senhor realizando os seus prodígios, mas o máximo que fazemos é dizer um bendito seja Deus, ou então simplesmente dizer, poxa, que bom, e a gente passa já ao próximo acontecimento. A gente não permite que aquele bendito seja Deus possa ecoar dentro de nós. Não tomamos ali presença e companhia do Senhor. Às vezes, durante o nosso dia, o Senhor realiza tantos atos que testemunham a sua presença, o seu poder, e no final a gente diz só um obrigado, Jesus, assim meio geralzão, sabe? Para somar tudo num golpe único. Ao invés de distribuirmos durante o nosso dia um canto de louvor na companhia do Senhor. O jejum e a penitência são dois exercícios espirituais que nos devolvem para a escuta e a atenção em relação à palavra de Deus e o Evangelho. Mas veja que muitas vezes, quando nós nos deparamos com a presença do Senhor, nós não gozamos a alegria dessa presença. Nós passamos muito rapidamente por ela. Mas o jejum e a penitência não seria para apurar o nosso coração a perceber essa presença do Senhor? Não seria para aumentar no nosso coração a vigilância para encontrar o Senhor? Pois bem, se esse é o objetivo último desses dois exercícios penitenciais, esse objetivo é para que o nosso coração adquira essa capacidade de estar com o Senhor. Reconhecer a sua presença, reconhecer onde mora para estar com Ele. Aqui a gente junta os dois evangelhos. Assim como os monges reconheciam na visita do hóspede a presença de Jesus e escolhiam ficar com Ele na sua companhia. Também durante o seu dia de hoje, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar a oportunidade de ver alguns sinais da sua presença, da sua graça. Não se limite a dizer só um obrigado ou um bendito seja Deus, mas fica com Ele nesses momentos. Leva contigo aquela alegria, recorda aquela certeza da sua presença, fala com Ele, agradece por isso, mas se alegra porque o teu Senhor mostrou para você que hoje Ele está contigo. Recebe esse hóspede que se fez anunciar através de uma bênção, através de uma graça, através desse acontecimento, que encheu o seu coração de alegria e faz companhia para Ele. Permanece com Ele, recorda a sua presença e divide com Ele a satisfação de tê-lo ao seu lado.
É o chamado que o Evangelho nos faz e poderemos dizer, essa é a grande motivação para o itinerário da nossa segunda semana do tempo comum. Aprender, ou melhor, renovar essa alegria da certeza do Senhor conosco. E Padre, e sobre o jejum e a penitência? Esses são aqueles exercícios que vão nos acompanhar em alguns momentos importantes da nossa semana. Podemos renová-los sempre segundo a orientação da Igreja, como o dom e o tesouro de Deus, para que o nosso coração esteja sempre vigilante àquilo que o Senhor nos propõe, àquilo que o Senhor nos pede. Então, podemos lançar mão deles sempre, mas a sexta-feira, para a recordação da paixão do Senhor e do sacrifício de amor do Senhor, é um dia muito especial, reservado para esses dois exercícios espirituais privilegiadamente. Mas a gente também pode fazer em outros dias da semana? Podemos fazer como um propósito de amor, na intenção de uma pessoa ou por uma intenção que nos foi confiada por alguém? Sem dúvidas podemos. Mas recorde-se, todos esses exercícios têm por objetivo levar o seu coração a estar atento para ser capaz de perceber com vigilância a presença do Senhor, para gozar a alegria de estar na sua companhia. Essa é a outra parte do exercício fundamental que a gente precisa praticar e que cotidianamente o Senhor nos dá ocasiões e situações concretas para nós vivermos essa experiência. Então agradeçamos ao Senhor o início dessa nossa segunda semana com um testemunho dessa palavra que não apenas orientou os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista a compreenderem a presença do Senhor, mas continua orientando a todos nós. E as outras duas imagens, Padre Fábio? A imagem do tecido e a imagem do rasgão. Bom, falam a respeito dessa mudança que é necessária. Jesus usa duas imagens que são muito comuns para as pessoas daquela época para a compreensão dessa mudança de atitude, dessa transformação que precisa acontecer, do coração que se abre para a presença do Senhor para poder aprender a viver na sua companhia. Vinho novo em odres novos levam ambos a envelhecerem juntos, ou seja, eles vão permanecer juntos e vão desenvolver-se juntos. Assim também, o coração que se abre à presença do Senhor e acolhe a sua presença vai seguir a história da vida à luz de Cristo. E essa história vai se fazer junto. Assim nós fomos chamados nesse domingo a seguir o Senhor. Do momento em que João, André, Pedro, Tiago e todos os demais seguiram Jesus, daquele momento em diante nunca mais o deixaram e a vida deles se transformou completamente. Assim como o odre se transforma junto com o vinho, assim como o tecido espera um outro que lhe seja equivalente para permanecer forte, assim também o coração do homem deseja a companhia e se alegra pela presença do Senhor para viver uma vida com Ele, segundo a sua vontade, e dessa forma serem um só coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.